Colocar em pé para lermos o texto daquilo que vamos ministrar nessa noite. Êxodo capítulo 12. Diga comigo, Páscoa. Nós estamos aí na semana em que se tem celebrado a Páscoa. E nós vamos entender algumas coisas hoje. E já eu dou o tema da mensagem. Êxodo capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel. Era para falar com alguns irmãos apenas. Era para falar só com umas pessoas lá de Israel. Era só para alguns, os mais religiosos, assim. Não, diga, era para toda a nação. Deus diz, falar a todos, a todo o povo, a toda a congregação. Congregação que é todo o ajuntamento de Israel. Dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas, a frissura, nada deixarei dele até pela manhã, e o que ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Aleluia. Espírito Santo, nos abençoe nessa noite. Abra os céus do Senhor sobre nós e fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Aleluia. É interessante que quando nós falamos sobre a Páscoa, nós temos que entender 2 situações. Primeiro, é que essa Páscoa nos remete ao que Deus fez com o povo de Israel, enquanto ainda estava no Egito. Deus institui a Páscoa. Deus diz, vai ser no mês da Páscoa, o principal dos meses, o primeiro mês do ano, verso 2. E é interessante que é com a Páscoa que em Israel se inaugura o ano religioso. É a primeira das festas do Senhor. Não é uma festa judaica, não é uma festa de judeu. É chamada de festa do Senhor. Deus é que institui. É a primeira vez que Deus está falando sobre isso. Êxodo 12. Deus está instituindo a festa da Páscoa. E eu quero muito que você preste atenção nisso, porque já tem muita coisa para a gente aprender aqui com Deus. Era o primeiro mês do ano. Então é aqui que se começa o ano religioso em Israel, com uma festa de libertação, chamada Páscoa. Deus diz a eles que o propósito dessa festividade envolvia toda a família. Diga comigo, a Páscoa do Senhor é para toda a família. O cordeiro seria para toda a família. Eu quero te dizer que Deus não mudou
E no projeto dele de libertação, ele tem uma visão para toda a família. Então não sei se você já entendeu, porque Páscoa também fala de libertação. Deus estava dizendo: eu vou trazer salvação, eu vou trazer libertação para toda a sua família. Cutuca esse irmão que está do seu lado, diga para ele: irmão, dá para você melhorar, irmão. Preste atenção, diga para ele: não deixa a sua alma devagar. O projeto de Deus envolvia a família. Diga: é com a minha família esse negócio. Deus vai fazer uma obra na sua família. E toda a tua família vai ter o cordeiro dentro de casa. E o cordeiro é Jesus. E toda a nossa família vai passar a se alimentar do cordeiro. Só pode sair do Egito quem se alimenta do cordeiro de Deus, que é Jesus. Deus diz: o cordeiro será sem defeito, verso 5. Macho, de 1 ano. Por que o cordeiro sem defeito? Diga comigo: porque esse cordeiro apontava para Jesus. Era um cordeiro macho, de 1 ano, um cordeiro perfeito. Por quê? Porque esse cordeiro, ele representava Jesus, o cordeiro que seria morto por nós na cruz do Calvário. O texto dá detalhes, ele diz: guardareis até o 14º dia desse mês, verso 6. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Nesse mesmo momento que esse cordeiro era sacrificado no templo, Jesus era crucificado na cruz. No mesmo instante. Porque esse cordeiro apontava para Jesus. João diz, em João 1,29, quando João vê Jesus, ele diz: ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É ele o Cordeiro que vai ser entregue, o Cordeiro que vai ser morto por nossos pecados, para nossa salvação. Ele é o Cordeiro, não há outro. Deus diz: vocês vão tomar o sangue. Diga: sangue. Porque sangue fala de morte. Sangue fala de sacrifício. Vocês vão tomar o sangue e vão colocá-lo em ambas as ombreiras. Naveguem na porta, nas casas em que a comerem. Naquela noite comerão carne assada. Diga comigo: carne assada no fogo. Diga: pães asmos e ervas amargas. Diga: 3 símbolos da Páscoa dada por Deus. A Páscoa dos hebreus tinha 3 símbolos proféticos. Diga comigo: carne do cordeiro assada no fogo. Diga: pães asmos e ervas amargas. Deus disse: as ervas amargas falava sobre o sofrimento do povo. Era para lembrar o tempo da escravidão no Egito, o tempo difícil do Egito. Então, quando na ceia da Páscoa dos hebreus, eles comiam a erva amarga, aquilo trazia memória. Isso aqui Deus mandou a gente comer, para a gente nunca esquecer que um dia nós fomos escravos. A nossa vida era muito sofrida, mas Deus nos libertou desse sofrimento. O pão sem fermento é porque não daria tempo nem sequer da massa fermentar. Deus traria uma libertação que seria sem demora. E eu quero profetizar na sua vida também, na nossa casa, na nossa família, que a obra do Espírito Santo na nossa família será sem demora, em nome de Jesus. Sem demora, irmão. Quando você menos esperar, aquele desviado, aquela pessoa afastada, aquela pessoa que não quis Jesus, virá para Jesus. E Deus disse: vocês vão comer carne assada no fogo, que era comer do cordeiro. Só sai do Egito quem come do cordeiro. Aleluia. Irmãos, preste atenção numa coisa.
O paganismo tem a missão de distorcer as coisas de Deus. O paganismo, na verdade, é uma religião que tem outro Deus, que tem outro Senhor e que tem seus costumes e que tem uma meta: nos distanciar de Deus o quanto Ele puder, nos distanciar da verdade, cegar os homens, cegar o entendimento, roubar das pessoas a revelação daquilo que Deus faz, daquilo que Deus é. Você quer ver a diferença? Na Páscoa, quando eu era menino, eu aprendi na minha casa, mais suave, por favor, que não podia comer carne, que tinha que ser peixe. Eu não sabia porquê, mas eu fui ensinado assim. E geralmente, lá uma vez ou outra, surgia até um bacalhau nesse dia. Mas Deus falou: é para comer da carne, sim. Carne assada. E é para comer do cordeiro. Tinha um propósito, tinha um simbolismo. Era um memorial. Eu, quando era criança, eu aprendi que na Páscoa, o coelhinho da Páscoa queria trazer ovos para mim. Coelhinho da Páscoa. Como é que é a musiquinha? O que traz para mim? Um ovo, 2 ovos? Eu cresci ouvindo isso. Eu cresci com esse coelhinho na cabeça. E com ovo de chocolate. Eu não sabia nada disso que eu estou pregando aqui quando eu era criança. Eu tinha religião, eu era religioso, eu estava na igreja, eu estava nas missas, mas eu não conhecia a verdade. Você sabe por quê? Porque o alvo do inimigo, o alvo de Satanás, o alvo do paganismo é nos distanciar o máximo que ele puder das verdades, da essência daquilo que Deus quer para nós. A Bíblia revela para nós no livro de Levítico, no capítulo 11, no versículo 6, que o coelho é um animal que cerimonialmente seria considerado imundo. O coelho é um animal que Deus disse: vocês não devem nem comer. Era proibido ao povo de Israel. E você sabe quem é que tomou o coelho como símbolo da sua pessoa? Uma mulher chamada Semíramis, que também é identificada como a rainha dos céus, como a deusa Istar, e daí vem o nome da Páscoa em inglês, Istar. Me ajuda aí, Wellington. Você sabe falar inglês melhor do que eu, vai lá. Por enquanto, hein? Easter. Que faz referência a essa deusa pagã, que é representada no mundo pagão pela figura de um coelho, que é tido no mundo pagão como símbolo da fertilidade. Mas não tem nada disso sendo dito aqui na Bíblia. Isso é tudo papagaiada do diabo. Não tem nada a ver de cristianismo nisso. O coelho é um animal imundo. O cordeiro é um animal limpo. Representa Jesus. Não tem nada a ver com Jesus, coelhinho da Páscoa. Tem a ver com o inferno. E a gente está brincando, mas a coisa é muito séria, porque isso vai trazendo engano. E o engano vai levando as pessoas para cada vez mais longe de Deus. Se na minha geração já estava assim, eu fico pensando, como é que estão as gerações de hoje, os menininhos de hoje? Chocolate. Tira o sangue, coloca chocolate. O paganismo chega a ser burro e ignorante, porque coelho, botar ovo, onde já se viu um negócio desse, e ainda mais ovo de chocolate. Mas lá no início, nos templos pagãos de Semíramis, havia-se cultos feitos com muita orgia sexual, sexo ao vivo. E as sacerdotisas de Semíramis diziam às pessoas: tragam ovos de gansos, ovos de galinha para o templo, para nós abençoarmos. E aí vocês levam de volta para casa. Porque se dizia que esses
havia caído um ovo do céu, e Talmud tinha aparecido dentro de um ovo. Era o símbolo da vida. E isso tem sido alimentado por Roma. Porque a antiga Babilônia, atual Roma. Atual Roma, antiga Babilônia, é tudo uma só. E o engano vem se perpetuando. Então, para Israel, a Páscoa faz menção a essa ordenança de Deus. Que eles deveriam comer do cordeiro. Que eles deveriam comer as ervas amargas, para lembrar o sofrimento do Egito. Eles deveriam comer e se lembrar do que Deus fez, da obra que Deus havia realizado na vida deles. Deus disse: vocês vão comer apressadamente, verso 11, com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado nas mãos, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa, sabe por quê? Porque Deus iria a qualquer momento arrancá-los dali. Assim também é a ceia, porque cada um desses atos proféticos também fala conosco. Nós comemos da ceia, nós nos alimentamos do pão e do vinho, conforme Jesus Cristo ordenou. Vocês vão comer do pão e vão beber do vinho, em memória de mim, até que eu volte. Talvez hoje ele volte, enquanto a gente esteja comendo do pão e bebendo do vinho, os céus se abram, Jesus volte e a gente sobe daqui, sumimos. Vamos nos encontrar com Ele nos ares. Aleluia! Oh! Deus disse no verso 13: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Não diz ovo de chocolate, diz o sangue, porque representava o sangue de Jesus. Porque quando tomamos a ceia, nós lembramos do sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Quando comemos o pão, lembramos do seu corpo que foi sofrido à cruz por amor a nós. Isso é a Páscoa, não é o comércio que a gente vê por aí. O sangue vos será por sinal, verso 13, Êxodo 12, verso 13. Nas casas em que estiverdes. Eu faço uma pergunta para você: na sua casa tinha o sangue ou tinha o ovo de chocolate? Na sua casa tem o cordeiro ou tem o coelho? Qual é o sinal que tem dentro da sua casa? Porque dependendo do que tem na sua casa, você pode receber uma visita, ou do anjo da destruição, ou do Espírito de Deus. Acho que vocês não ouviram. Depende do que tem na sua porta, depende do que tem dentro da sua casa. Se o ponto de contato atrai a glória de Deus ou atrai a maldição. Porque ainda agora eu vejo crentes me perguntando se pode comprar ovo de chocolate ou não. Alguns ainda ficam me perguntando o que eu faço. É claro que tem gente que pergunta porque não sabe mesmo, mas tem gente que pergunta porque quer saber de novo o que já ouviu tantas vezes. Eu quero dizer para os irmãos, eu estou feliz de ver você aqui, Guido, tua esposa, família, Deus abençoe. Eu quero dizer para os irmãos que Deus disse: eu vou passar meia-noite no Egito. Eu vou ler para vocês. Na casa que tiver o sangue, era a casa que tinha sacrificado o cordeiro, que estava comendo do cordeiro, se alimentando do cordeiro. Deus disse: essa casa eu vou passar por cima. Versículo, Êxodo capítulo 12, versículo 23. Aliás, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, quando eu ver o sangue, vocês estão atentos aí, irmãos? Quando eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Diga: na casa que tem o sangue, a praga destruidora não entra. Quando eu ferir a terra do Egito. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na vega da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá, diga, não permitirá. Diz a Bíblia aqui, irmãos, presta atenção, ao destruidor, com letra maiúscula.
não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai-vos, pois isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Então estou guardando, já estou passando para os filhos. Estava falando com o pastor Anildo agora há pouco, e ele me entregou uma tremenda revelação. Por muito tempo eu analisei esse texto também, e ele estava compartilhando comigo ideias e tal. Eu falei assim: meu filho, Deus está te usando, pode continuar. Sabe o que é que aconteceu aqui, irmãos? Diga comigo: na casa que tinha o sangue e que tinha o cordeiro, diga, Deus entrava. Diga, na casa que não tinha o sangue, quem entrava era o destruidor. O que é que tem na sua casa? Nós temos que levar o cordeiro de Deus para dentro da nossa casa. Mas o cordeiro não compactua com o paganismo. Não podemos ter o santo e ter o profano no mesmo lugar. Se nós vamos colocar o cordeiro, o coelho tem que rapar fora, tem que ser expulso. Coelho da imoralidade. A Playboy sabe tanto disso, que o símbolo da Playboy é o coelho, que nas nações pagãs do mundo todo, o coelho é símbolo da imoralidade sexual. Nas nações como Síria, Egito, Babilônia e outras mais. Vocês estão aqui ainda? Então, para nós, para Israel, a Páscoa representa isso, essa libertação que Deus operou. E era um dia de convocação, diga comigo, dia de convocação. Aqui eu quero falar sobre questão de feriados para ensinar a igreja, que eu não vou poder cobrar se eu não ensinar, mas então eu vou ensinar. Existem feriados, irmãos, que nós podemos sair com a família, até devemos sair, porque tem gente que não quer sair de casa, né? Quer ficar só em casa. Você precisa sair, dar uma arejada, levar os meninos para passear, para correr, soltar esses bichinhos para correr. E você também fica correndo atrás da esposa, os parques para ir afora. Então tem feriados que a gente precisa sair, deve sair. E a nossa igreja nem fica utilizando de todo feriado para fazer uma programação aqui, por respeitar isso. Por não querer toda vez sobrecarregar ou estar usando um momento que você pode também dar uma viajada com a família, para ter uma programação dentro da igreja e colocar todo mundo aqui dentro, ninguém pode sair e fica aquele clima ruim. Mas tem feriado que não é para a gente ficar só passeando para baixo e para cima. Há situações, há feriados que nós deveríamos ter muito mais discernimento. Exemplo desse aqui, relacionado à Páscoa. Havia uma convocação de Deus para todo o povo adorá-lo, para todo o povo se reunir na presença de Deus. Era um feriado estabelecido por Deus, e quem não fosse estaria condenado. Era um tempo de consagração, de dedicação, de busca, de adoração, de reconhecer, de refletir. Então tem pessoas que talvez não saibam disso, mas agora já vão sabendo, já estão sabendo. A Páscoa era um tempo para se buscar o Senhor. Êxodo 12, verso 14, Deus diz: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, por vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E Deus diz por 7 dias, verso 15, comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, também símbolo do pecado. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa convocação. Então todo mundo tinha que ir. E diz mais, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Obra nenhuma se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podeis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, porquanto guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo, desde o dia 14 do primeiro mês, até a tarde comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês, por 7 dias, não se ache nenhum fermento nas vossas casas,
porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Então havia vários princípios que o povo deveria observar. Agora, para nós, o que a gente pode tirar de lição disso aqui? Entendemos que a Páscoa também fala de um memorial que fala a respeito de Jesus, nos aponta para Jesus. Faz a analogia também da libertação que Jesus operou em nós. Porque nós não saímos do Egito literalmente aqui, mas nós saímos de um Egito chamado mundo, que tinha um principado sobre ele, um faraó chamado Satanás. E quantos aqui já foram libertos porque o Filho do Homem te libertou e te arrancou das garras das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz? Então dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Diga, eu não sou mais escravo. Você não é mais escravo do diabo, não é mais escravo do mundo e também não é mais escravo do pecado. Pode aplaudir de novo? Aleluia! Então nós também precisamos lembrar. Diga, eu também preciso me lembrar da obra de Jesus. E é isso que a gente tem feito. Lembrá-los da obra do Calvário, da obra de Cristo no Calvário, da obra de Jesus por amor a nós. Precisamos nos lembrar. Não podemos nos esquecer que nós também estamos ainda em um processo de libertação. Ou tem alguém aqui que já está totalmente liberto, não tem mais nada para Deus trabalhar? Diga, eu também estou em libertação ainda. Estamos em processo de libertação, onde Deus está trabalhando, nos livrando de prisões, quebrando prisões na nossa mente, na nossa alma, nos trazendo cura. Inclusive, libertação dessa mentira, dessa falsa Páscoa, desse paganismo. E que muita gente vai ficar boiando para o ano que vem, porque não veio para o culto hoje. Na primeira Páscoa, essa de Êxodo 12, nós temos um nível da revelação. Diga, temos um nível de revelação. Na primeira Páscoa, nós temos o sangue, nós temos morte e libertação. Diga morte, mais forte, irmão, diga morte e libertação. A primeira Páscoa, quando Deus arranca o seu povo desse cativeiro egípcio, nós temos morte e nós temos libertação a preço de sangue. O cordeiro foi imolado, o povo foi livre da morte, o anjo da morte não pôde tocá-los, não pôde acessar suas casas. Daí a palavra Páscoa, porque Deus disse, eu vou passar por cima. Pessá em hebraico, passei por cima. Eu vou saltar a casa que tem o sangue. Deus não permitiu que a casa que tivesse o sangue fosse amaldiçoada, que a praga entrasse, que houvesse morte. Houve livramento, houve paz, houve bênçãos e houve salvação. Mas essa Páscoa ainda tem uma revelação limitada. Hebreus capítulo 10, verso 1 diz que as coisas que aconteceram na antiga aliança eram como sombras. Não estava tudo claro ainda, era apenas o rascunho da obra. Porque a obra completa é Jesus Cristo de Nazaré e aquilo que Ele fez. Eu não sei se você está entendendo, mas aquilo que aconteceu aqui era simplesmente algo que apontava, que mostrava aquilo que Jesus faria e fez há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Aleluia! Então, quando nós olhamos para Jesus, diga, olhar para Jesus. Quando olhamos para Jesus, nós temos então a revelação completa, porque não temos apenas a sua morte, não temos também apenas a sua entrega na cruz, o seu sepultamento, mas nós temos também um túmulo vazio. Ei, temos um túmulo vazio, porque Ele vive, Ele ressuscitou o terceiro dia. Aleluia. Aleluia.
antiga aliança não se tem a ressurreição, mas na nova aliança se tem a ressurreição. E você poderia me perguntar: o que é isso, apóstolo? Ei, irmão, é a vitória sobre a morte. Lá se tem a notícia da morte, mas em Jesus se tem a vitória sobre a morte. Ele venceu a morte e Ele vive. Aleluia! Eu quero lhe dizer uma coisa: você não veio aqui hoje apenas para ter uma visão do cenáculo. Diga cenáculo. Lá no cenáculo é o lugar onde aconteceu a última ceia. No cenáculo, Jesus comeu a última ceia com os discípulos, antes de ser entregue nas mãos dos pecadores. Lá no cenáculo aconteceu aquele momento da ceia, em que ele lavou os pés dos discípulos, em que ele partiu o pão que falava dele mesmo, em que ele deu o cálice com vinho e todos tomaram. Mas eu não te chamei aqui hoje para ter a visão apenas do momento do cenáculo, da ceia. Nem tão somente para irmos ao Calvário, porque quando vamos ao Calvário, nós temos uma visão da crucificação, temos a visão do preço que foi pago, e eu já chorei lá no Calvário em Israel várias vezes. E quero dizer aos irmãos que vão conosco, que pode ficar tranquilo: quem vai comigo em Israel, eu vou te levar no cenáculo, depois te levo lá no Calvário. Mas hoje é domingo. Hoje é que dia? Yom Rishon, dia 1º, o primeiro dia da semana. Hoje não é dia de olhar para o Calvário. Na Páscoa, hoje não é dia de olhar para o cenáculo. Hoje é dia de olhar para o túmulo vazio de Jesus. Hoje é dia de nós fazermos uma viagem no jardim do túmulo. O túmulo escavado na rocha, que era de propriedade de José de Arimateia, que foi pego, que foi emprestado para Jesus, e ele utilizou apenas 3. Me ajuda, irmão, me ajuda. E ele utilizou apenas 3 dias. Pois eu quero te dar uma notícia: se você vai a Jerusalém e visita o cenáculo, e se você visitar o Gólgota, mas se você não visitar o jardim do túmulo, a sua viagem não teve sentido algum, porque é lá no jardim do túmulo que está a nossa vitória. É lá no jardim do túmulo vazio que está o nosso maior triunfo. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu, ele não está mais lá, ele vive. Se tem algum crente nesse lugar, levante-se, faça alguma coisa, faça algo, levante-se para adorar a Deus. Ele vive, Jesus Cristo vive, ele venceu a morte. Oh morte, sim morte, cadê a sua vitória? Onde está o teu aguilhão? Porque o meu Jesus vive, o meu Jesus vive. Oh irmão, levante a sua voz e o adore. Levante a sua voz e o celebre. Ele venceu. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Diga comigo: Jesus vive. Diga: ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Pode se sentar. Até agora foi a introdução. Acabei de virar a página da introdução. Sabe o que é que nós precisamos entender? Escreve aí, você que está escrevendo. Precisamos entender que a ressurreição de Cristo é o evento mais importante
na história do cristianismo. Diga comigo, a ressurreição é a doutrina mais alta. Diga, é o evento mais importante. Diga, é a mensagem mais importante. Irmãos. E nós precisamos ver o poder que tem essa mensagem. 1 Coríntios capítulo 15. E eu vou me movendo no sobrenatural, mas vou também me controlando, que eu preciso ensinar. Daqui a pouco a gente ferve de novo. 1 Coríntios capítulo 15. Então você fica pronto na hora que eu falar para levantar, fazer o exercício. Senta no manto aí, crente. Disseram que o culto mais animado é o primeiro, né? A primícia, né? 1 Coríntios capítulo 15, Paulo pregando aos coríntios diz: irmãos, venho lembrar-vos. Diga para esse irmão que está do seu lado, diga, nós também estamos sendo lembrados. Lembrar, não importa quantas vezes você já tem ouvido, não importa se você já sabe, nós também precisamos ser lembrados. Então estamos sendo lembrados. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, diga glória a Deus. Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Mas sois salvos se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, diga antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E olha o que Paulo vai dizer: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Mas a revelação não termina lá na sepultura. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em outras palavras, ele venceu a morte. No terceiro dia, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus e ele vive. E essa é a nossa maior vitória, porque se Jesus vive, eu também posso crer, eu também posso ter a certeza de que viverei também. Quantos podem celebrá-lo? Diga aleluia. Verso 5. E apareceu a Cefas. Cefas é o Pedro. E depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos. Diga, por mais de 500 irmãos. De uma só vez. E Paulo diz, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormiram, morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu mesmo sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Verso 12. E Paulo diz, mas é corrente pregar-se que Cristo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Tinha um grupinho na igreja de saduceus, de gente com doutrina misturada. Diga doutrina misturada. É um problema esse negócio de doutrina misturada, porque essa mesma turma criou o maior problema para o povo que saiu do Egito, o populacho. Vive murmurando na igreja, nunca está feliz com o que Deus dá. O populacho, ou aqueles que estão no meio da gente, mas não tem a mente de Cristo, que tem a doutrina misturada, às vezes cria muito problema. Então essa turma aqui de saduceus, de discípulos de Jesus, mas talvez muito mais discípulos ainda dos saduceus, que não criam na ressurreição, que não criam na existência de anjos, que não criam na existência de espíritos, estavam dentro da igreja dizendo, não tem ressurreição, isso aí é mentira, isso aí não existe. E por isso Paulo escreve essa parte. Ele diz então, verso 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Agora tem mais. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé.
Se Jesus não ressuscitou, é vã a vossa fé. A nossa pregação não tem motivo, não tem sentido. Verso 15: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, segunda vez, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, aqueles que morreram crentes em Jesus, firme com Jesus, esperando que haveria uma eternidade com Deus no céu, Paulo diz, eles se lascaram, pereceram. Verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ele diz, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, verso 20, e Paulo brada alto e bom som, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Se Jesus não ressuscitou, não tem razão da gente estar aqui. A nossa fé não tem valor algum, é vã. Segundo lugar, se Jesus não ressuscitou, nós ainda permanecemos nos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Significa que não há salvação para nós. Se Jesus não ressuscitou, e essa doutrina é tão séria, não há esperança de vida eterna para nós, porque os que dormiram em Cristo então se lascaram, confiaram nele até a sua morte, e não há vida eterna, porque nem Jesus ressuscitou. E Paulo diz, eu estou morrendo por quê então? Nós somos os mais miseráveis, porque eu estou crendo nele. Eu creio nele não só para essa vida, mas também para a vida eterna. Mas Paulo brada alto e bom som, dizendo aos irmãos, mas a grande verdade, irmãos, é que Jesus ressuscitou, e ele vive, e todos aqueles que são dele, também serão ressuscitados com ele em glória. Aleluia. Aleluia. E para fechar essa palavra, o tema dessa mensagem é ressurreição, poder e propósito. Eu lhe falei sobre a ressurreição de Jesus, sobre a Páscoa, de um modo geral. Lhe falei sobre o poder dessa mensagem, o poder da ressurreição. Mas eu quero fechar com uma coisa que a gente muitas das vezes deixou de fazer. Deus me mostrou que tem uma parte dessa pregação de entendimento que tem nos faltado. E é aqui que vai pegar. Diga comigo, propósito. O propósito da ressurreição. Às vezes a gente ainda está meio devagar até para celebrar a ressurreição, mas já já a gente vai pegar fogo com a ajuda do Espírito Santo. Mas nós temos que entender mais do que toda essa celebração nossa. Diga comigo, tudo o que Deus faz tem um propósito. Qual que é o propósito de tudo isso? Marcos capítulo 16 fala sobre o dia da ressurreição de Jesus. E ele diz assim, havendo ele ressuscitado, verso 9, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam, diga comigo, tristes, e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, em vez de ficar feliz, eles ficaram o quê? Mais incrédulos, não acreditaram. Como é que eles estavam quando Maria Madalena os encontrou? Tristes e... Como é que eles estavam? Tristes e choravam. E quando ela dá a boa notícia, em vez de ficar felizes, essa mulher está doida.
onde é que Jesus ia ressuscitar e falar logo com ela primeiro. Menosprezaram a pregadora. A primeira mensageira da ressurreição, deixa eu dar o ibope para as irmãs aqui, foi uma mulher. Não, irmãs, vocês estão devagar demais, me ajuda aí. A primeira pregadora, a primeira missionária que levou a mensagem do Cristo vivo, ressuscitado, vitorioso sobre a morte, foi uma mulher. Pode aplaudir, porque Deus vai usar você. Pregou até para apóstolo. E mesmo que os apóstolos não acreditassem, ela ficou firme. Pregou até para os apóstolos. Não acreditaram. Diga, não acreditaram. Como é que eles estavam? Tristes, tudo chorando. Pensa, 11 machos chorando. Todo mundo de olho vermelho, com lencinho na mão. 3 dias depois. Tudo chorando. A Maria também chorou, mas chorou no lugar certo. Foi chorar lá no jardim do túmulo. Jesus viu ela chorando, João conta essa história. Os detalhes é o João que conta. Jesus vem com ela e falou, por que está chorando, Maria? Ela falou, meu senhor, achou que era o jardineiro. Se o senhor pegou o corpo dele, me fala onde que você colocou, que eu vou lá buscar. Aí Jesus falou para ela, chamou ela pelo nome, Maria. Quando falou Maria, aquela voz de Jesus ecoou. E ela, é o Senhor, Rabone, mestre, é o Senhor. Ele falou, não me toca ainda que eu não subi para o meu pai. Diga para os meus irmãos. E ela vem dar o recado dele. Só que eles não acreditaram. Diga, essa equipe de apóstolos de Jesus não era fácil. É igualzinho você. Igualzinho eu e você. Você pode imaginar um negócio desse? Irmão, presta atenção, não vai dar para pregar tudo, eu já vou citando as coisas, aqui não dá para ler tudo mais não. Até os inimigos de Jesus estavam esperando que Jesus ressuscitasse, de menos os apóstolos. O Caifás e a gangue dele, a turma dele lá, foram até o Pilatos pedir que colocasse guardas para vigiar o túmulo de Jesus, porque eles falaram assim, rapaz, aquele homem que é pregador, chamaram ele de mentiroso, aquele subordinado, quando ele estava vivo, ele falou que ia ressuscitar 3 dias depois, meu irmão. Falou para o Pilatos. Ele ficou dizendo para todo mundo que ele ia morrer mesmo, que ele ia ser crucificado, e que 3 dias depois ele ia ressuscitar. Agora, para a coisa não ficar pior do que já está, porque você imagina se um negócio desse acontece. Olha só a turma do templo, olha o nível de cegueira religiosa. Se isso acontecer, meu amigo, nós estamos lascados. Em vez de falar assim, nós vamos cair de joelho e vão crer nele. Não, se isso acontecer, você imagina se os discípulos vão lá de noite e roubam o corpo dele e falam que ele ressuscitou. Olha se os discípulos estão com cara de quem está querendo roubar o corpo de alguém. Não, me ajuda aqui, irmãos. Pensa, irmão, pensa aí. Veja se os discípulos de Jesus estão com jeito de quem está animado a ir lá roubar corpo. Para dizer, ele ressuscitou. Sabe o que diz a Bíblia? Eles nem se lembravam do que Jesus havia dito que ele ia ressuscitar. O trauma foi tamanho. O inimigo trabalhou tanto nesses apóstolos, nesse momento, que até aquilo que Jesus havia dito, eles caíram no esquecimento. Vocês estão aqui ainda? Deixa eu voltar aqui na Bíblia. Verso 12. Depois disso, manifestou-se de outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Esses aqui são os 2 que estavam no caminho de Emaús. 2 discípulos desistidos, desanimados. Lucas 24, a história lá, você tem que ler em casa. E aí eles também voltaram. Jesus se apresentou para eles. No partir do pão, eles reconheceram Jesus. E aí eles voltam para os apóstolos, eles voltam para o propósito, Jerusalém. E eles vão com os apóstolos, olha, Jesus ressuscitou, rapaz. Ele apareceu conosco. E contaram toda a história para os apóstolos, como foi com eles. Mas veja o verso 13. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Faz assim, misericórdia. E agora que Jesus mesmo vem.
Você sabe por quê? Porque Jesus tinha um propósito com essa equipe. E o trabalho de 3 anos dele com esses 12 não poderia se perder. Ele mandou a Maria Madalena, no verso 7, ele disse para ela: ide e dizei aos seus discípulos, os anjos falaram para ela, e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galileia, e lá o vereis como ele vos disse. Jesus já tinha dito isso. Em Marcos 14, 28, ele já tinha dito, Marcos 14, 28, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Ele já tinha avisado. Ele falou para eles, verso 27, então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei para diante de vós para a Galileia. Deu até o endereço onde ia ser o encontro, da primeira célula após a ressurreição. Ia ser na Galileia, não ia ser em Jerusalém. O primeiro discipulado iria acontecer lá onde ele começou o ministério dele, não seria em Jerusalém. Sabe, Jesus queria fazer um discipulado diferente com algumas pessoas aqui hoje, num lugar diferente, mas porque você não se lembrou do que ele falou, porque você não entendeu a palavra de Deus, ele vai fazer hoje aqui mesmo, mas uma coisa é certa, eu e você não sairemos daqui os mesmos. Sabe quando a gente olha para isso aqui? Verso 14 conclui dizendo, finalmente apareceu Jesus aos 11, porque Judas havia se suicidado. Então não tinha mais os 12, tinha 11 apóstolos. Apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Esse censurou-lhes aqui não é uma coisa simples não. Porque Jesus está encontrando a sua equipe, é o primeiro encontro, é a primeira célula que ele está fazendo, não era o lugar que ele queria fazer, após a ressurreição. E como é que ele acha a equipe? Diga comigo, debaixo de incredulidade e dureza de coração. Sabe como é que ele queria encontrar os discípulos dele? Todo mundo feliz, esperando o momento de encontrar com ele. Sabe como é que devia ter sido essa reunião? Os apóstolos, todo mundo aguardando. Ele já falou que ia ressuscitar, nós só estamos esperando o momento de encontrar com ele. Foi difícil, foi traumático ver o momento da cruz, mas sabemos que a nossa vitória era certa e agora estamos aguardando o momento do encontro com ele vitorioso. Mas não é isso que está acontecendo. Eles estão lá cheios de incredulidade, coração duro, fechado. Está todo mundo chorando. Está entristecido, uma equipe desanimada, desistida, acabada, derrotada. Estão trancados, diz o evangelista João, que eles se trancaram dentro de uma casa, com medo de todo mundo. E sabe o que é que Jesus faz? É o que ele está fazendo hoje aqui. Jesus confrontou os 12 publicamente, não chamou no particular. Algumas vezes ele chamava particular, mas dessa vez foi no meio de todo mundo, lapiou todo mundo, censurou-lhes, criticou-lhes, foi duro com eles, não passou a mão por cima, não fingiu que estava tudo bem, não fugiu do confronto. Não, eu acabei de ressuscitar agora, está todo mundo chorando, eu vou dar uma burdoada logo agora. Não, era momento de dar mais uma paulada, eles precisavam, porque Jesus não é hipócrita, Jesus é a verdade. Ele não mente para você, ele não mente para mim. Se ele não está se agradando do jeito que você está, não pensa que ele vai passar a mão na sua cabeça, dizendo, discípulo maravilhoso, quando não tem nada de discípulo maravilhoso. Ele vai te dizer, olha, não estou gostando disso, eu tenho contra ti aquilo mais, eu não estou me agradando dessa sua atitude. É hora de você se aprumar, é hora de você se endireitar, é hora de você se levantar em fé. Então ele confrontou os discípulos. Foi um momento duro. 3 dias foi suficiente para eles se desanimarem, para eles se desistirem. A incredulidade havia entrado na equipe de 12. A morte havia entrado na vida desses homens. Eles estavam vivendo o clima de morte ainda. Jesus já havia ressuscitado, já havia anunciado a sua vinda, já tinha mandado encontrar, o encontro ia ser na Galileia. Fala para eles que eu quero me encontrar com eles na Galileia, como eu já tinha dito.
Mas eles não obedeceram, encontrou uma equipe desobediente. Eu não sei se você está entendendo. Estamos falando de apóstolos. Sabe por quê, irmãos? Quando nós não temos a revelação da ressurreição de Jesus, onde falta a revelação da ressurreição à morte, não há vida. Crentes que não passaram pela ressurreição não evidenciam o poder da ressurreição, o Kantlehai, a vida de Deus. Crentes que não passaram pela experiência da ressurreição, a revelação da ressurreição, vivem uma vida religiosa na igreja, só tem a revelação da ceia, até come do pão, até bebe do vinho, mas não passa disso, não frutificam. Por que Jesus está confrontando os 12? Porque ele está sendo duro. Ele deveria falar algo diferente agora? Claro que não, porque onde não há revelação da ressurreição, existe morte na grande comissão. Quando não entendemos quem nós servimos e por que Jesus veio, morreu e ressuscitou, nós vivemos um cristianismo religioso. Nós até olhamos para o Calvário e ficamos lamentando, só o Calvário, a nossa ceia só tem choro. Nós nos esquecemos que a obra de Cristo não parou no Calvário. Tem um túmulo vazio no jardim, tem um túmulo vazio, Ele não está mais lá, Ele vive, e a nossa missão é ide por todo mundo e pregai esse evangelho do Cristo vivo, do Cristo vitorioso. Ele é o Senhor. Aleluia. Eu tenho entendido uma coisa. Diga comigo: sem o poder da ressurreição não há grande comissão. Muitos discípulos estão calados, não ganham alma, não frutifica, não faz a obra, porque ainda não receberam a revelação de que serve um Cristo poderoso, aquele que venceu a morte. O mais excelente da ressurreição de Jesus, sabe o que é? É que a sua ressurreição não fala só de vida para Ele, mas fala de vida também para nós. Kantlehai, é a vida dentro de nós, é a vida dele dentro de nós. Ele vive, e Ele vive em mim, Ele vive na vida daqueles que o reconhecem, que se entregaram a Ele. Isso fala da sua vida em nós. Sabe qual é a conclusão dessa mensagem? É que nós temos ouvido tantas coisas poderosas nesses tempos, e às vezes nós pregadores ficamos a pensar: meu Deus, o que precisa para a igreja desatar? Ganhar mais um, ganhar mais dois, ganhar mais 10, mais 1000, mais 3000 para Jesus. O que é que nos falta? Sabe o que eu tenho notado? Parece que a nossa experiência se limitou somente ao cenáculo, lá no dia da ceia. Talvez se limitou somente à cruz, lá no Calvário, e não entramos na experiência da ressurreição, que é a vida dentre os mortos. É o poder de Deus. Se coloque em pé nesse momento. Sabe qual era o confronto? Sabe por que do confronto de Jesus? Porque uma equipe sem fé não pode anunciar o ID. Uma equipe incrédula não pode pregar a salvação. Sabe quem é que fica calado? Aqueles que não creem. Sabe, aquela equipe não poderia evidenciar os sinais. Aquela equipe por 3 dias não falou para ninguém de Jesus. Eles não pregaram, eles não oraram. Eles antes expulsavam demônios, eles antes curavam enfermos, eles antes andavam vibrantes ao lado de Jesus. Agora estavam chorando, estavam com medo. Ei, Deus não te trouxe aqui para você ficar chorando apenas. Deus te trouxe para você tomar uma postura hoje, uma posição em Cristo. É hora da igreja de Jesus se levantar. Ou de fato nunca tivemos a experiência de ter o Cristo vivo dentro de nós, o Cristo ressuscitado dentro de nós. É hora de ir por todo mundo e pregar o evangelho com autoridade e poder a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, e se puser a mão sobre os enfermos, eles vão ficar curados. Eles vão ficar curados.
Sabe o que diz a Bíblia? Eles, tendo partido, pregaram por toda parte. Depois daquele discipulado duro, confronto, arrependimento. Sabe por quê, Wellington? Não temos motivo para viver um cristianismo trancado dentro de célula. Deus não chamou a gente para ficar que nem os apóstolos lá, trancados, que alguns aproveitaram a célula para se trancar lá dentro. Outros se trancaram dentro da igreja mesmo e não tem autoridade espiritual. A ressurreição tem a ver com a grande comissão, igreja! Ei, a ressurreição fala de um evangelho de poder, de um Cristo vivo e poderoso. Ei, é hora de tomar essa cidade. Esse mundo está te esperando, discípulo. Levanta as suas mãos, levanta a sua voz em outras línguas. É hora da igreja se levantar. É hora da igreja se levantar. É hora da igreja se levantar. Não espere eu implorar para você rasgar os céus nesse lugar. Solta a sua voz o máximo que você pode. Eu não sei qual a oração que você tem que fazer, mas uma coisa eu sei: como é que Jesus está te encontrando aqui hoje. Para sempre Ele vive. Como é que Jesus está te encontrando nessa noite aqui? Desanimado, chorando, desistido, fraco, falando em desviar. Ei, irmão, como é que você está hoje? Era para você estar aqui pegando fogo. Era para você estar aqui dando glória a Deus e aleluia. Era para você estar orando em línguas. Era para você estar dizendo: Jesus, quando o Senhor vier, o Senhor vai me encontrar com a minha célula. Eu vou ter operado sinais, prodígios e maravilhas no teu nome. Como Jesus está te encontrando hoje aqui. Aleluia. Tecamana Sandaraia. Como Jesus está te encontrando hoje aqui. Como Jesus está te encontrando. Como está o teu coração? Do que ele está cheio? De dúvida, de incredulidade, de medo, de covardia, ou de fé, ou da unção, ou do poder de Deus. Chega de vida cristã religiosa. O evangelho é poder de Deus. Ei, o evangelho é poder de Deus. Essa é a Páscoa dos crentes em Jesus. Andarabacandarabacandarabacaya. Rebababababá. Nessa noite, Deus me diz para dar para você comer do pão e do vinho. Você vai comer do Cordeiro de Deus, de Yeshua HaMashiach. Ele diz: quem come da minha carne, come a verdadeira comida. Quem bebe do meu sangue, bebe a verdadeira bebida. Mas eu vou te pedir uma coisa. Esse culto já está descontrolado. Avisos não tem como dar mais. Tem um encontro maravilhoso, viu? Faz a inscrição, procure os pastores fazer a inscrição depois. Escute isso. Quando você comer desse pão e desse vinho, todos vão poder participar, porque essa não é a ceia, aquela oficial do mês que a gente faz, mas um ato profético para todos os discípulos de Jesus. Se você for discípulo de Jesus, você está autorizado a participar dessa ceia. Ah, apóstolo, eu sou desviado de Jesus. É desviado? Corre para frente com a boca no pó e vem se arrepender e pedir perdão. Volta para Jesus agora, porque amanhã pode ser muito tarde, irmão. Larga desse negócio. Ah, eu estou com mágoa, eu estou com não sei o quê. Irmão, larga esse trem para lá. Como é que Jesus está te achando hoje aqui? Tem alguém vindo para Jesus? Tem? Pode vir. Pode vir.
Pastora Gi, ajuda a cuidar dela ali. Faz a oração com ela, por favor. Não, aí mesmo, tá bom. Faz a oração com ela. Tem mais alguém? Só vem para frente quem quer voltar para Jesus de verdade. Escute, irmãos. Eu não sei o quanto é que você está empolgado com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas eu decidi que eu sou crente. Eu sou crente, não tem conserto mais. O que eu quero profetizar na vida da igreja, quando você tomar essa ceia, é que nós vamos sair daqui para cumprir o ID. Vamos parar de moleza, vamos parar de falar demais e não fazer nada. Vamos parar de reclamar, vamos parar de dar desculpa. Ei, eu estou falando é com você mesmo, que já tem tanto tempo de fé, teve a experiência da ceia, teve a experiência da cruz, mas parece que o poder da ressurreição não entrou ainda. Vai entrar hoje. Vai entrar hoje. E nós vamos sair daqui como saíram os apóstolos, pregando em toda parte. E a Bíblia diz, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os sinais só acompanham os que creem. Os sinais não acompanham os incrédulos da igreja. Os sinais não acompanham os discípulos incrédulos. Os sinais não vão acompanhar os de coração endurecido. Não vão acompanhar os que estão chorando, murmurando, que estão trancados dentro da célula ou trancados dentro da igreja com medo dos outros. Os sinais vão acompanhar os que cumprirem o ID. Vão acompanhar os que saírem. E essa igreja está toda sendo enviada hoje, porque o Espírito da ressurreição, pastor Anildo, está neste lugar. Pastor Anildo, o Cante Lehai, a vida de Deus está neste lugar. Tecamanassuri declare, pode servir a ceia, e vocês já vão pegando, já vão virando, vão comendo pão, vão tomando do vinho e vão orando em línguas. Comanaramanasuri declare, se você é discípulo, pode pegar do pão, pode pegar do vinho, não importa a igreja que você é. Se você é um discípulo de Jesus, participe dessa ceia. Seja abençoado em nome de Jesus. Pega do pão, pega do vinho, pode comer, depois pode beber e pode começar a orar. Pode comer, pode beber e não perca tempo. Comece a orar. Eu e você não servimos a um Jesus morto. Ei, o teu Jesus não é um Jesus pregado na cruz mais. Ele já saiu da cruz. Ele também não está no túmulo não, irmão. Ele vive. Ele vive. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Rab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 as. Rababababababababas. Rababababababababas. Aleluia. Levante as suas mãos. Você que ora em línguas, começa a orar em línguas nessa hora. Começa a agradecer aquele que vive, aquele que morreu na cruz, aquele que se entregou por ti lá na cruz. Receba nessa hora a vida de Deus. Você que está aí, receba nessa hora. O Espírito Santo está aqui. O Espírito de vida, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele está aqui. Oh, em nome de Jesus. Oh, enquanto você participa dessa ceia, o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo te vivifica, o Espírito Santo te toca. Se você precisa de cura, Ele te toca nessa hora, Ele te cura nessa hora, em nome de Jesus.